Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Cláudia e este é o meu canal, O Caso de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E hoje, pessoal, eu trago para vocês um livro que me emocionou demais, porque foi produzido por colegas da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, junto com comunidade, junto com vários profissionais da área da saúde e de tantas outras ocupações que trabalharam como voluntários no atendimento às vítimas da grande enchente que tivemos aqui na minha cidade, no estado do Rio Grande do Sul, a enchente que aconteceu em maio deste ano e que trouxe como consequência muitos danos, inclusive perda de vidas, perda de tudo que as pessoas tinham, inclusive seus imóveis. E na fase aguda, muitos estabelecimentos da minha cidade, de todo o estado, abriram as portas para receber essas pessoas que só vinham com a roupa do corpo. Eu tive essa experiência também, eu trabalhei como voluntária num clube aqui da minha cidade. Mas este livro sobre o qual vou falar, ele traz relatos de todas essas pessoas que, direta ou indiretamente, se conectaram com a Escola Arami Silva, escola municipal, como eu já falei, aqui de Porto Alegre. E a gente lendo o livro vai se emocionando bastante, vai relembrando, né, momentos que passamos e conhecendo também outras pessoas, né, que são de alguma forma nossos vizinhos, que moram nos bairros, né, aqui da nossa cidade e que tiveram na escola um acolhimento excepcional. E isso eu estou dizendo principalmente ancorada pelos relatos que aparecem aqui no livro. Então é um livro que, desde a concepção da capa, né, o título é A Gente na Enchente, foi então uma produção, né, da Escola Arami Silva, Histórias da Escola Arami Silva, e eu quero abrir um parênteses aqui para falar que eu tenho uma conexão muito forte com essa escola emocional, porque fui aluna dessa escola, eu me alfabetizei na Escola Arami Silva. Minha mãe também trabalhou lá, porque a minha mãe também era uma educadora. E eu, tempos depois, voltei à escola, né, como professora dessa escola, porque eu trabalhei 31 anos na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. E depois, mais recentemente, como homenageada, né, numa semana literária da escola. Então, por todos esses motivos, né, eu não teria como não divulgar, né, esse trabalho. Mas não só por isso, porque ele traz relatos que nós percebemos que são muito, muito profundos, muito emotivos, são contundentes, desde a líder comunitária ali do bairro onde fica a escola, até o vigia, né, que recebeu as pessoas, o diretor da escola e sua esposa, que também passaram a ser albergados ali, e toda a equipe, né, de professores, profissionais, dentistas, veterinários, psicólogos que se mobilizaram e foram atender todas essas pessoas, né, que vinham de todos os lugares, precisando de comida, de roupa, de um colchão para dormir, né? E além disso, os alunos também, né, que vivenciaram isso, pais, esses profissionais todos, professores, todos se envolveram. E aqui dentro deste livro, então, nós temos os relatos de muitas dessas pessoas que trabalharam como voluntários. Então, a capa já mostra aqui o trabalho, né, do corpo docente. Essa ilustração foi feita por um professor da escola, agora em seguida eu vou dizer o nome dele. Então, em alguns momentos do livro, nós vamos ver belíssimas ilustrações feitas em aquarela. Eu vou mostrar algumas para vocês. E vou tomar a liberdade de ler, então, a sinopse do livro. Num dos momentos mais desafiadores da história recente do Rio Grande do Sul, a solidariedade emergiu com força, socorrendo e conduzindo a população mais fragilizada a um porto seguro de acolhimento e primeiros cuidados. Neste livro, reunimos os relatos emocionantes de pessoas que se conectaram a um lugar transformado em abrigo temporário durante o mês de maio de 2024. A Escola Arami Silva. Voluntários, professores, alunos e vizinhos refletem, com suas palavras e ilustrações,
os sentimentos de todas as pessoas atingidas pela enchente. Então, assim, a gente vê um trabalho completo nesse sentido, porque deu voz a todos os segmentos da comunidade escolar. Uma escola que teve que interromper as suas atividades para servir de abrigo, como muitas aqui da minha cidade, do estado todo. E é muito curioso, assim, quando a gente começa a ler os textos, né? A maneira interessante como eles foram se encadeando e se relacionando, o que traz pra gente diversos focos narrativos. Quer dizer, a gente tem o olhar do porteiro da escola, a gente tem o olhar do diretor da escola, a gente tem o olhar da bibliotecária, a gente tem o olhar do pessoal que trabalhou na cozinha, o olhar da líder comunitária, o olhar das crianças, dos alunos, né? E é muito interessante porque, por exemplo, o diretor conta, né, que assim que ele decide abrir a escola para servir de albergue, ele ainda estava morando no apartamento dele, ainda não havia sido atingido. E ele liga para o porteiro e diz: olha, tô te autorizando, precisa abrir a escola, porque vão chegar albergados aí, por conta da enchente, né? Aí depois, esse relato é bem completo, bem interessante, passa pro porteiro, né? E o porteiro conta: naquele dia, quando eu recebi a ligação do diretor, era tal hora, tantos minutos, né? E é muito legal, porque a gente percebe que são diferentes vozes dos atores de todo esse enredo, de todo esse drama, né? E aí o porteiro vai contando que chega então a líder comunitária lá pelas tantas, dizendo que precisava abrir mais espaços, porque inicialmente seria apenas uma sala, ninguém imaginava a proporção que tomaria, né, esse evento catastrófico que foi a enchente aqui no nosso estado. E aí ela chega gritando, e é muito engraçado, assim, entre aspas, engraçado, porque o porteiro diz sim, e ela fala alto, né? São muitos decibéis. Então, assim, tu vê que é interessante, porque nessa linguagem a gente vê que existe uma, não vou dizer camaradagem, mas existe um certo conhecimento entre as pessoas desse local, existe um entrosamento, existe uma certa afinidade, uma relação que já é estabelecida, né, antes da enchente. E aí a gente vai conhecendo os atores, né, de todo esse processo pelas vozes narrativas que aqui aparecem. E o curioso é que eu, conversando com uma das bibliotecárias, que é a Bianca, que também é uma das organizadoras do livro, ela disse: Cláudia, é tão interessante que a gente não combinou esse encadeamento de narrativas, né? Elas aconteceram sem que a gente tivesse planejado, né? Mas a gente percebe isso, né? E depois também, aí um aluno contando a história, como foi naquele dia, né? Que ele estava em casa e a água ainda não tinha subido muito, e que de repente ela sobe de uma maneira assim repentina, e aí toda a família dele precisa se albergar na escola também, né? Então a gente vê ilustrações feitas pelas crianças, pelos alunos, relatos feitos pelos estudantes, relatos feitos, né, por psicólogos, por veterinários, e a gente vai se emocionando, porque a gente vai se identificando como gaúcho, que viveu todo esse processo não faz muito tempo, né? A gente até se emociona quando fala, mas a gente vê que legal que é, assim, que mesmo dentro da tragédia, as pessoas ainda conseguiam achar motivo para sorrir, para brincar, dando uma amenizada naquele clima, né? E o ápice, né, quando chega então o diretor com sua esposa, que também precisa se albergar, e parece que uma outra professora também, a gente vai lendo os relatos e vai se emocionando. Então aqui, ó, eu vou dizer para vocês quem organizou o livro. Foram as professoras Bianca Bischoff de Oliveira Cruz, Gabriele Rodrigues Siriani e Marcele Teixeira Coelho. A curadoria de arte desse livro foi de Marcos Klazen, que é o mesmo que fez essa ilustração belíssima da capa, professor também, tá? E aí a gente vai descobrindo também os talentos, né, que nós temos nas escolas e que muitas vezes são desconhecidos, né, dos porto-alegrenses, são desconhecidos até mesmo entre os professores da rede municipal. Eu, que trabalhei 31 anos na rede municipal aqui de Porto Alegre, sei da potência dos meus colegas, a potência do corpo docente, que são pessoas extremamente qualificadas,
e engajadas, como foi o caso aqui, né, da enchente. A revisão do livro, assim, está primorosa, né? Eu li praticamente todos os relatos, acho que faltaram 2, talvez, né? E até onde eu li, assim, uma revisão primorosa. Foi feita por Renato Deitos e a Secretaria Municipal de Educação abraçou esse projeto, né, na publicação. Os livros foram distribuídos gratuitamente para todas as pessoas da escola, dos envolvidos. Eu recebi também, né, esse livro e estou aqui divulgando, né, o trabalho, porque se houver algum interessado, a partir de março do ano que vem, parece que a escola continuará distribuindo esses exemplares. Eu tenho um comigo, né, em algum momento eu vou fazer um sorteio desse livro, né, ainda estou pensando como vou fazer. Mas é um material para ser lido, apreciado, respeitado, divulgado. Os textos são incríveis para a gente mostrar, né, como foi essa realidade. Para quem é de Porto Alegre, muito legal, tem alguns textos que trazem assim histórias, né, aqui da nossa cidade. Tem um relato muito, muito emocionante, assim, de uma psicóloga, a Magali, que ela começa o texto dela dizendo assim como ela se relacionava com o rio, que muitos chamam de rio, outros chamam de lago e alguns de estuário. Ela explica no texto dela que ela aprendeu na escola que era um estuário e ela ia continuar chamando de estuário. Mais recentemente, houve estudos que apontaram que o Guaíba é um lago. Em que pese essas diferenças, né, terminológicas, eu penso que todo o gaúcho, né, quem já veio a Porto Alegre, ou principalmente o gaúcho de Porto Alegre, tem uma conexão muito visceral com as águas do Guaíba, né? O pôr do sol é belíssimo ali, as pessoas passeiam de bicicleta na orla, né? Agora existe o Pontal aqui, que é uma região que beira, né, o Guaíba, muito bonita. Então existe toda uma questão assim que nos vincula à cidade. No passado, né, nós tomávamos muito banho, né, no Guaíba. Eu mesma aproveitei muito as águas do Guaíba. Há muitas praias, né, de rio aqui. Então, eu achei muito legal que essa psicóloga ela traz toda essa reflexão e de repente ela para e diz: poxa, mas olha só o que aconteceu. De repente o rio ou o lago, seja o que for, se mostrou de uma forma muito assustadora, né? Uma forma muito devastadora. E ela também faz uma reflexão crítica, né, sobre o papel dos governantes e de muitas outras, muitas outras pessoas que deveriam estar se preocupando com a preservação do meio ambiente e que em grande medida, né, poderia, quem sabe, ter aplacado a violência com que essa água invadiu, né, todos os lugares aqui de Porto Alegre, do estado. Algumas cidades desapareceram, né, debaixo d'água, e que talvez, né, se houvesse um cuidado com o meio ambiente, não teria tido essa proporção toda. E ela faz essa reflexão também. Então, vou mostrar para vocês aqui, pessoal, algumas ilustrações, tá? Por exemplo, aqui, ó, desse aluno, tá? É um aluno do 7º ano, uma aluna, né, a Rafaele. E é legal também que foi colocada qual é a técnica que foi usada nessa ilustração, tá? Então, por exemplo, lápis de cor sobre papel. Achei muito legal isso. E vejam que aqui no destaque nós temos helicópteros, tá? Durante todo o tempo da fase aguda da enchente e depois também, muitos helicópteros circularam aqui pela nossa cidade, resgatando pessoas que estavam no rio, ajudando a transportar alimentos, né, kits de higiene. Aqui mesmo perto da minha casa, seguidamente a gente ouvia aquele barulho dos helicópteros, aquilo dava uma ansiedade muito grande em todos nós. Então o aluno registrou esse momento em ilustração, né? A gente tem as aquarelas, então, feitas pelo professor, que também fez a capa, né? A gente vê aqui, trabalho muito bonito. Aqui essa outra ilustração, gente, que eu achei belíssima, né? Desses guarda-chuvas apoiados no prédio, né? Então, é um belo trabalho que tem registro de todas as pessoas que de alguma forma se envolveram, né? Albergando as pessoas na Escola Arami, ou pessoas que mesmo distantes, porque não puderam estar presentes,
vivenciaram de forma dramática também esse momento. Então, assim, ó, eu super recomendo essa obra que foi produzida, então, por todos esses sujeitos. É uma obra, assim, que a gente sente a verdade dos depoimentos de toda a comunidade escolar e que é um documento muito importante para que a gente jamais deixe de assim, lembrar, né, que a gente não esqueça de ter em tela esse momento que foi devastador, inclusive para a gente pensar, né, repensar as nossas atitudes frente aos desastres climáticos. Qual é o nosso papel, qual é a nossa parcela, né, de culpa, digamos assim, em tudo isso que aconteceu aqui, porque não é a primeira enchente. Nós tivemos uma em 1941, que foi enorme, tivemos acho que uma ou duas depois, talvez não tão grandes, mas é um fato que vem ocorrendo, né, de tempos em tempos, e serve de alerta também. O bom, né, não querendo ser clichê aqui, mas o bom é que isso tudo mostrou o quanto as pessoas ainda são solidárias, o quanto as pessoas ainda se preocupam com seus semelhantes. Então eu deixo aqui os meus parabéns para toda a comunidade do Arami, a escola, né, que me ensinou a ler, a escrever, né, e pela qual tenho um carinho muito grande. Então parabéns para a escola. E em algum momento eu vou sortear esse livro nas minhas redes, ou aqui no YouTube, ou provavelmente no Instagram, né, eu vou fazer esse sorteio. Para quem não sabe qual é meu Instagram é @casa_de_leitura. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, da dica de hoje, e até o nosso próximo Casa de Leitura.